Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e na nossa aula de hoje nós iremos trabalhar a proposta de redação Racismo no Futebol. Vamos à nossa aula. E aí nós temos aqui no início da nossa aula uma imagem de Vini Júnior, né, a camisa número 20 aqui. E aí eu faço uma pergunta e eu digo o seguinte: o racismo, ele existe no futebol? Vocês acham que existe racismo no futebol? Existe racismo na nossa sociedade? Essa é a pergunta introdutória. Fiquem aí raciocinando, observando os últimos fatos que têm acontecido nos últimos anos, nos últimos meses e nos últimos dias. Então, vamos à nossa proposta. Essa é a proposta de redação do nosso livro A Prova Enem. Essa é a proposta número 5, tá, gente? E aí, nessa proposta, nós temos aí o racismo no futebol. Essa é uma das últimas propostas que nós trabalharemos no nosso livro. E aí, eu espero que vocês tenham feito todas as propostas anteriores. Quem não fez, volte às aulas, retomem esses temas que foram trabalhados e tentem produzir os textos de vocês com tudo que nós aprendemos nas nossas aulas. Então, vamos à leitura do nosso texto motivacional. Lembrando que todas as vezes que você se deparar com a redação do Enem na prova, você vai encontrar diversos textos motivadores. Por quê, professora? Vamos dizer que você está muito nervoso e você não sabe o que falar sobre aquela temática. E aí você vai ler o tema e aí você deu uma travada. Você... Ai, professora, eu não sei fazer, não sei colocar no papel. O que é que vai acontecer? Você vai fazer a leitura dos textos motivadores e a partir dessa leitura você vai conseguir se acalmar, respira fundo, e aí você vai começar a ter ideias a partir da leitura dos textos motivadores. Então, vamos à primeira leitura do texto 1. No texto 1, nós temos: para o historiador Luiz Carlos Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, o ato de torcer em meio a uma multidão faz com que sentimentos que são controlados no convívio social cotidiano acabem expostos. Assim, o racismo presente na sociedade acaba aparecendo nos gramados. Então, ele diz assim: se eu estou no meio de uma multidão de pessoas, querendo ou não, eu estou escondido. Então, assim, se eu praticar um ato que seja errado, as pessoas não vão saber que sou eu. Então, as pessoas que já têm incutido isso lá no seu interior, é uma coisa que vem ao longo da sua trajetória de vida, incutida esse racismo, e ele está lá impregnado, ele está guardado. Mas você não pode se revelar na sociedade, porque você vai sofrer uma sanção difusa, né? A sociedade, ela vai lhe reprimir. Então, quando você está lá com todo mundo, você está escondido, e aí você deixa esse sentimento fluir, porque você não está sendo visto. E aí ele continua: o racismo existe na sociedade, não é uma patologia do futebol, é uma doença social presente em toda a sociedade, reforça o pesquisador que coordena o grupo de estudos Futebol e Sociedade da Universidade. No êxtase da torcida, alguns torcedores parecem se esquecer de que estão num lugar público e, sentindo-se protegidos pelo anonimato, acabam tendo atitudes que normalmente não teriam. O futebol funciona como uma válvula de escape para uma minoria de torcedores. As frustrações da vida cotidiana, como desemprego, moradia precária, desassistência nas áreas de saúde e educação, notícias sobre corrupção, levam uma parte da torcida a se manifestar agressivamente no estádio, onde essas pessoas acreditam estar protegidas pelo anonimato, afirma o jornalista Manuel Alves Filho, do Grupo de Pesquisas e Estudos de Futebol da Unicamp. Então, aí, como já foi retratado, nós temos aí as pessoas que se escondem e aí, quando estão frustradas com alguma coisa, algum problema da sociedade,
educação, saúde, corrupção, elas acham que no meio da multidão elas podem se esconder. E aí eu tenho uma péssima notícia para quem faz isso. As câmeras hoje em dia elas têm assim uma nitidez muito clara e elas conseguem inclusive fazer leituras labiais. Então, para quem acha que está escondido aí por detrás da multidão, se você for flagrado por uma câmera, você pode muito bem ser identificado depois. Então, preste bastante atenção porque você está num lugar público, porque isso é uma doença. O racismo é uma doença social. E se você acha que você tem todo esse tipo de comportamento, você precisa procurar ajuda e você precisa fazer uma espécie de algum acompanhamento para você descobrir o porquê desse tipo de comportamento. Então, vamos à continuação do nosso texto. Nós temos aí no nosso texto número 3, negros do futebol brasileiro. Vocês sabem que a maior parcela, né, dos jogadores brasileiros, eles são jogadores negros. Geralmente pessoas que vieram da favela, que tiveram que transpor os problemas e transpor a miséria, transpor todo o sofrimento que eles viveram para alcançar uma vida melhor através do futebol. E aí nós temos, número 1, no início o futebol era para os ricos, brancos na maioria. Muitos jogadores negros passavam maquiagem no rosto para esconder a pele mulata. Foi só em 1918 que a então Federação Brasileira de Esportes permitiu formalmente que negros jogassem nos times. Observe aí que é até recente, né, gente? 1918. Até então, era um esporte somente para ricos e brancos. Mas não eram bem vistos. Em 1918, o racismo era muito mais acentuado do que nos dias atuais. E não eram bem vistos. Então, em 1921, o presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, teria pedido que a seleção não levasse negros para disputar um campeonato na Argentina. Observe aí que é um dado importantíssimo que talvez você nem saiba. E ninguém fala sobre isso, né? O próprio presidente do Brasil, que era o Epitácio Pessoa, pediu para a seleção não levar nenhum negro para disputar o campeonato da Argentina. E aí ele continua. A primeira reviravolta aconteceu em 1923, quando o Vasco ganhou o Campeonato Carioca, com um time formado por negros, operários e moradores dos subúrbios. Vocês podem observar que não é muito fácil, né? O negro, para ascender socialmente, para ocupar o espaço dele na sociedade, ele tem uma história de luta e aí é muito difícil. Ele vem sofrendo com o preconceito há muitos anos. Então, assim, a sociedade tem observado esse processo, eles têm ascendido socialmente, eles têm ocupado o lugar e o espaço deles na sociedade com muita luta, e aí a história mostra isso. E aí nós temos aí como um dos precursores o Vasco, né? Que fez um campeonato, e nesse campeonato carioca que ele participou, ele só levou os negros e os operários e os moradores do subúrbio. Mas foi só na década de 1930 que a presença de negros nos clubes ficou mais comum. Observe que 1930. Então, de 1918 para 1930 foi chão ainda, hein? Isso não acabou com o racismo no futebol. Só neste ano foram ao menos 12 casos. Lembrando que foram 12 casos que a grande mídia colocou aí nas telas, nos jornais para nós acompanharmos. Consequentemente, nós sabemos que existem mais do que isso, né? Que a consequência desse racismo, desse preconceito, é muito maior do que aquilo que nós vemos na TV. Nós vimos aí recentemente o caso do Vini Júnior, todas as vezes que ele sofria algum tipo de preconceito, ele ia lá e fazia uma denúncia. E aí nós não estávamos nem acompanhando. E aí nós observamos que ele já tinha 10 denúncias, né? E aí ninguém nem sabia. Então, o que acontece? Acontece sim, diariamente, porém, nem chega ao nosso conhecimento. A verdade é essa. Então, nós vamos analisar hoje uma redação. E aí, como na aula passada eu trouxe uma redação inteira e ficou um pouco extensa e eu tive que correr, não deu para analisar direitinho,
Na nossa aula de hoje, nós iremos analisar uma introdução e nós iremos analisar uma conclusão, para ficar bem assim, claro na mente de vocês, que vocês precisam preencher alguns requisitos necessários para que o texto realmente esteja completo. Não é simplesmente escrever por escrever. Tem alguns fatos que precisam ser colocados no texto de vocês. Então, assim, não é simplesmente citar o tema e colar os argumentos e já está ok, já está bom, professora. Não, eu preciso fazer uma contextualização desse tema. E aí, nas aulas anteriores, vocês viram lá nos tipos de introdução que eu trouxe diversos tipos de introduções que vocês podem utilizar nos textos de vocês. Então, vamos observar aqui quais foram os tipos de introduções das que nós utilizamos. Eu utilizei nesse texto da introdução aqui. Então, nós temos aí, no ano de 2014, o zagueiro Paulão sofreu atentados racistas em um jogo entre o time Internacional e o seu rival, o Grêmio. Na partida, os torcedores gremistas imitam macacos para ridicularizar o jogador. Observe aí, gente, que nós temos aí no início da nossa introdução uma contextualização, mas é uma contextualização por uma narração. Esse fato provavelmente apareceu em uma notícia no jornal e aí ele ficou marcado. É de conhecimento geral. Então, o que aconteceu? Quando a pessoa se deparou com esse tema, racismo no futebol, ela automaticamente fez uma alusão a esse fato, a essa reportagem, a essa notícia. E aí ela casou perfeitamente com o tema. E aí ele inicia a introdução dele. Ai, professora, mas é um texto dissertativo argumentativo. E aí a senhora colocou uma introdução? Sim, e esse texto alcançou 1000 pontos, tá, gente? Porque é uma introdução que houve uma narração. Eu precisei contextualizar com o fato que aconteceu no passado. Eu posso utilizar essa estratégia? Claro que eu posso. Lembre que você tem liberdade. Eu posso fazer uma alusão à notícia, a um filme, a um livro, a um fato histórico. Eu tenho liberdade na hora de escrever, ok? Então, ele introduz o nosso texto fazendo uma contextualização por uma narração. Essa atitude ainda é frequente na comunidade verde-amarela. Quem é a comunidade verde-amarela, gente? Quem é a comunidade? O Brasil. Então, eu estou falando especificamente do Brasil, propagando o preconceito racial no futebol brasileiro. Se eu estou na minha introdução, eu fiz uma contextualização, eu não posso, sob hipótese nenhuma, deixar de citar o meu tema. E aí, brilhei aqui quando eu digo propagando o preconceito racial no futebol brasileiro. Observe que eu utilizo até as mesmas palavras do meu tema, o futebol brasileiro, o racismo, que são palavras-chave. Aí eu continuo. Logo, sempre usando os conectivos, né? Espera-se que as devidas punições sejam aplicadas. Essa é a minha tese número 1. Eu preciso trabalhar esse argumento lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se há, por exemplo, uma prática de racismo, eu preciso fazer o quê com essa prática de racismo? Eu preciso que esse preconceito ele seja, como é que eu poderia dizer? Punido. Eu preciso que uma pena seja aplicada a essas pessoas que praticaram esse ato para coibir violentamente esse tipo de prática. Se eu não punir o tipo de agressor aí, que é o racista, o que acontece? Isso vai se perpetuar na sociedade. A tendência é que isso gere um efeito manada e as pessoas comecem a fazer a mesma coisa que eles fazem. Então, se há uma punição, automaticamente as pessoas não fazem mais. Essa é a nossa tese número 1. Na tese número 2, ele diz assim, o que não ocorre na maioria dos casos, agravando o crescimento desses feitos e dando mais abertura para condutas racistas no esporte. Então, aí, na tese número 2, observe que ele utiliza até um contraste, né? Ele diz assim, eu preciso punir. E aí, na tese número 2, ele diz o que não acontece na maioria desses casos. Então, assim, se tem que haver uma punição e não há uma punição, esse é o meu desenvolvimento número 2. O que é que essa falta de punição vai gerar na nossa sociedade? Um aumento do número de racistas, desse tipo de prática. Então, assim, se não houver uma medida eficaz para controlar, para punir,
para colocar as pessoas no seu devido lugar e aprender a respeitar o outro, infelizmente esse tipo de prática vai ser recorrente na nossa sociedade. E aí nós iremos pular da introdução para a nossa conclusão, porque o nosso tempo é curto, como eu já disse 1000 vezes. E aí lembrando que na nossa conclusão nós precisamos responder alguns questionamentos. É obrigatório, professora? Com certeza. Porque se só a conclusão equivale a 200 pontos e você não responder essas perguntas que foram elencadas aqui, e eu até distribuí dentro do texto para que você visualize, automaticamente você não alcança os 200 pontos. E quais seriam essas perguntas, professora? Primeiro que você inicia, né, a conclusão usando um conectivo, você vai ter que detalhar, explicar, você tem que trazer uma ação dizendo o quê, você tem que trazer o modo como essa ação vai ser trabalhada, quem serão os agentes e qual o efeito dessa ação. Lembrando que essas perguntas elas não são respondidas de uma forma, por exemplo, primeiro o agente, depois o modo, depois a ação. Não existe assim uma forma linear. Então eu posso respondê-las de forma desconexa dentro do texto, dependendo do meu raciocínio e do meu ponto de vista. Não preciso utilizar uma sequência. Eu posso responder de forma aleatória, desde que respeite o meu argumento no texto. Então vamos lá. Portanto, então, eu inicio a minha conclusão com portanto, que é o meu conectivo coesivo, ele dá a ideia de conclusão. O Ministério do Esporte, quem é que é o agente? Quem é que vai ter que tomar a medida? O Ministério do Esporte. Deve estar mais atento aos casos de racismo, observando as leis que já existem. Então, nós temos aí um detalhamento do que ele precisa fazer, um exemplo. Se existem leis, então ele deve estar mais atento e essas leis precisam ser cumpridas. E as aplicando de maneira efetiva. Nós temos aí a ação, que é a aplicação das leis, né? Outro sim, nós utilizamos outro conectivo para dar continuidade à ideia dentro do texto. Conscientizações necessitam ser feitas por esse gabinete. Nós temos outra ação, observe que nós já temos duas ações dentro do texto, que é a conscientização. E ela precisa ser feita, ela precisa ser difundida com campanhas antirracistas nas diversas mídias. Como é que eu vou combater o racismo? De que modo? De que maneira? Outra pergunta. Com campanhas antirracistas nas diversas mídias, por meio de profissionais aptos para falar do tema, como psicólogos, especialistas da conduta e fiscalizadores judiciários e legislativos. Nós temos outro agente aí. Observe que o primeiro agente era o Ministério do Esporte, o segundo agente são psicólogos, especialistas, fiscalizadores do Judiciário e do Legislativos. Observe que eu posso utilizar esse recurso várias vezes dentro da minha conclusão, com a finalidade de problematizar, principalmente no futebol, o preconceito racial e disciplinar a sociedade. Então, assim, se eu utilizar todas essas medidas, eu vou ter um efeito. Qual seria esse efeito? Qual seria a minha finalidade? A finalidade é justamente diminuir esse preconceito e, quiçá, acabar, né? O preconceito racial, não somente no futebol, como também na nossa sociedade. E essa aí é um exemplo de uma conclusão que alcançou os nossos 200 pontos, né, gente? Recentemente, nós presenciamos o caso do Vini Júnior, que se tornou um caso assim muito conhecido mundialmente. Eu trouxe, inclusive, o que aconteceu aqui, né? O Vini Júnior é um dos nossos jogadores, ele tem 22 anos, ele é atacante brasileiro do Real Madrid e estava em campo com a partida contra o Valência, no estado de Marseille, pela 35ª rodada da Liga e do Campeonato Espanhol. Vocês acompanharam, né, na televisão. Aos 62 minutos, a transmissão do ESPN já registrava a recorrência de cantos racistas contra o Vini Júnior lá durante a partida. Em vídeo disponível no YouTube, ouvia-se a palavra mono, que em espanhol quer dizer macaco. Então, assim, já era observado, já tinham registrado isso em vídeo, e aí a conduta nesse tipo de caso é parar o jogo. Então, encerra-se o jogo por causa da torcida. E aí o que aconteceu? Não encerraram, pediram para continuar, ele continuou, e aí as ofensas permaneceram. E aí tem aqui,
Após atos racistas da torcida, nós temos aqui um fato que aconteceu na nossa cidade também, que após presenciarem os atos que aconteceu lá no campeonato, umas escolas aqui do estado do Acre também fizeram a mesma coisa. Após atos racistas da torcida, a escola João Calvino é suspensa dos Jogos Estudantis do Acre. Então, assim, se você não começar a coibir esse tipo de prática, ela começa a se difundir, como eu já falei anteriormente. E aí, o que aconteceu, né? A escola aqui, João Calvino, alguns alunos, pelo menos é o que a mídia coloca, eu só trouxe a notícia do jeito que foi retratada no jornal, e aí ela difundiu a mesma coisa que foi praticada lá no campeonato espanhol. Mas o governo do estado do Acre, ele trouxe uma nota pública repudiando esse tipo de conduta, porque realmente é necessário que esse tipo de conduta ela seja proibida e ela seja punida para que os agressores não permaneçam praticando os mesmos atos racistas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês reprisem as nossas aulas e treinem bastante, tá? Porque a prática é quem aperfeiçoa. Acessem a nossa plataforma e até a próxima aula.